encontrar um ambiente mais pesado. Como o jogo é no Ceará, para ele estar em casa. Diga lá, professor. Não, eu ia falar que o Pedro Raul, ele chegou muito importante das finais com o Fortaleza, isso ganha peso, a torcida do Ceará, está com muito moral, é o cobrador de pênalti. Eu acho que ele perdia muito no Vasco. É verdade. Uma espécie de Verratti do Ceará, né? Lembrar que no Corinthians ele era a terceira opção para o ataque, ele sai nessa condição, é campeão paulista e cearense na mesma temporada, porque ele participa das duas campanhas. Aliás, a primeira vitória do Corinthians na temporada é gol dele, contra o Bragantino, na primeira rodada. Sim, o Ceará que vai ter o Mugni relacionado, não deve sair jogando, mas ele está relacionado, é um reforço em relação ao time que até começou bem o campeonato e começou bem também o jogo contra o Juventude, que vencia por 1-0 e tomou uma virada. Um empate e uma derrota. Lembrando que o Vasco não terá Coutinho e Tietê. Payet deve ser titular. O Tietê está com problemas familiares, né? O Coutinho nem viajou para o Ceará. E me parece que o Pumita está para nascer ou nasceu a filha do Pumita. Sim, foi liberado. Foi liberado. Mas o Pumita é reserva, né? Então, assim, dos titulares, dos que vinham sendo titulares, para a saída do Tietê, naturalmente deve jogar o Jair, que é quem tem entrado no lugar dele, eles têm alternado ali. E para a saída do Coutinho, aí, como você disse, o Payet, né? É um reserva do outro, aí quando não joga um, joga o outro. No meio do jogo sai o Coutinho, entra o Payet. Mas se você somar o Pumita, são 3 jogadores a menos. Num elenco que é curto, qualquer jogador faz falta. E não é qualquer jogador o Coutinho, né? É muito importante. E não é qualquer jogo, porque o Ceará no Castelão não perde desde agosto, jogando como mandante. São 19. Casa, você tem que enfatizar. Fator casa, Abel. Esse eu falo com propriedade. São Até 19 porque nesse jogos. Campeonato Brasileiro, vale sempre lembrar, né? Até aqui, só 10% dos jogos foram vencidos pelos times visitantes. 3 de 30. São 16 vitórias e 3 empates, aí considerando todas as competições desde a Série B do ano passado. O Vasco tem ido mal, né, nos jogos fora de casa, e tem sofrido muitos gols, né? 3 do Melgar, depois 3 do Corinthians, então acho que é um aspecto que acaba sendo relevante. E dentro desse duelo, né, que o Eugênio estava falando dos centroavantes, dos goleadores que estão indo muito bem, eu achei curioso a letalidade desses ataques, porque o Ceará e o Vasco hoje dividem com o Flamengo o posto de melhor ataque com 5 gols marcados no Brasileiro, e o Vasco e o Ceará estão entre os times que mais finalizam no alvo proporcionalmente. O Vasco tem o maior índice de finalização no alvo, quase 44% das finalizações do Vasco no Brasileirão vão no alvo. O Ceará é o terceiro melhor nesse índice, com um pouco mais de 42%. Então, são times, às vezes, que podem ser que não produzam tantas finalizações, mas são muito precisos. E aí tem muito na figura, tanto do Pedro Raul quanto do Verratti. No fator casa... Você estava colocando... Desculpa, professor, só para não perder o... você colocou finalizações no alvo. No alvo, na conversão. Né? Ontem eu estava pegando o percentual de finalizações que se transformam em gol, né? Taxa de conversão. O Vasco tem a segunda maior. Então, o número a primeira é do Corinthians, professor, com 17,4%. E a segunda é do Vasco, com 15,6%. Logo após do Vasco, 15,2% do Ceará. Então, são times muito segunda letais. E terceira melhores taxas de conversão do campeonato. Fale, professor, no sobre fator casa. Tem um tabuzinho que vai te agradar. Vai me agradar? Vai te agradar. Em jogos da Série A, o Ceará jamais derrotou o Vasco em Fortaleza. Só isso. Aí, ó, caiu por terra. Porque você é contra o fator casa. Você gosta do visitante. Então... Vocês são assim, vai jogar Real Madrid e Melgar. Qual é a casa do Melgar? Arequipa. Em Arequipa. Ai, o Real Madrid vai perder, porque Arequipa o fator... não é fácil, vai perder nada. Tem altitude. Entendeu? Esse exagero aí que eu sou contra. Duro. Essa foi para você. Ainda mais vocês, analistas, conhecedores. Mas lá dos detalhes no do Gran futebol, Parque Central da e treme. tática, de tudo. Jogou em casa é favorito. Quem jogou em casa é favorito? Nem sempre. Às vezes. Vou contar o segredo para você. Depende do time. Amanhã depende tem do time, Real depende Madrid da casa. e Arsenal. Real Madrid foi atropelado pelo Arsenal no jogo de ida da Champions. Tá decidido ou não? 3-0 fora o baile. Calma, é o Arsenal. Mas o jogo foi aonde? O jogo foi aonde? É o fator Arsenal. Em Londres. London. O jogo da volta. My beautiful London. O jogo da volta é onde? Madrid. Santiago Bernabéu. E aí? Ninguém garante o Arsenal como classificado. Que é o Arsenal. Tem o fator Arsenal. Se fosse o Liverpool... Que é o Real Madrid. Porque é o Real Madrid. Se fosse... É o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Se fosse Arsenal e Valladolid. Se fosse Arsenal e Valladolid. O Arsenal ganhou de 3-0 em Londres. Estava garantido o Arsenal?
Não, garantido não estaria, mas estaria muito... Claro que estaria. Estaria É muito... do Lindo, é de ninguém? Estaria muito mais perto da Aí, ó, classificação. pode dormir na liderança, hein? Isso é importante para o Carille, para ele não entrar numa lista aí que a gente vai falar daqui a pouco, É verdade. dos pressionados. Essa é uma questão estranha, né? Difícil, perigosa. Essa classificação no iniciozinho do campeonato, até agora a gente não tem um desenho do campeonato. Então, assim, o time tal está na zona de rebaixamento, o time tal está no G4. Calma, gente, 3 rodadas, não dá para ter não dá para dizer assim, esse time está bem, esse time está mal. Mas Está tudo muito no início. Eu ainda prefiro estar em cima do que embaixo. Claro, mas não está definido. As forças não estão colocadas na mesa ainda completamente. Claro que a gente olha Flamengo e Palmeiras ali vão que são times que já começaram o campeonato como favoritos e já estão na frente, opa. Mas você olhar o time tal, o Atlético está beirando a zona de rebaixamento, não é a realidade do Atlético. E o Santos está dentro da zona de rebaixamento. Não imagina-se que será a realidade do Santos. O próprio desempenho do Atlético não é preocupante, né? Lógico que a pontuação é boa, mas não é preocupante. Prováveis escalações de Ceará e Vasco. Na tela do Futebol 360, começando com o Vozão. E o passado é tudo coberto de glórias. Tanta gente. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. É o Vozão, Ceará vai ganhar. Comandado por Léo Condé, com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon William Machado e Matheus Bahia, Fernando Sobral, Diego Matheus Araújo, Galeano, não é aquele Galeano que jogou no Palmeiras. É o que jogou no São Paulo. Ele está aposentado. Paraguaio. Pedro Raul e Ailon. Ailon base tricolor? Ou não? Não, tô confundindo. Não, o Ailon é do Sul, né? Eu me lembro dele no Inter. Tá, não, eu confundi. Vamos ao provável Vasco de tanta gente. Cadê o hino, professor? Tem hino? Não, a introdução é o hino de Portugal, você sabia, né? Vamos todos cantar de coração. Sob o comando de Fábio Carille, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, na seleção da rodada do Bola de Prata, Lucas Freitas e Piton, Paulinho, Hugo Moura e Paier, Paulinho ou Jair, Garré, Verrete e Nuno Moreira. O que o Ceará tem que fazer para parar os gols de cabeça de Verrete? Pergunta fácil para André Dom. Putz, é difícil, não deixar cruzar. Acho que esse Se cruzar, ali ele é impossível. E assim, parece que ele tá cada vez melhor. Pega o gol contra o Porto Cabello, é de uma dificuldade muito grande aquele gol de cabeça. Então, acho que é o principal ponto. Você neutralizar os cruzamentos, porque ali no jogo aéreo, se entrar, ele vai ganhar. O cara faz gol de cabeça da altura da marca do pênalti, colocado. Com a bola, ele faz mais um movimento para trás, né? É incrível a capacidade que ele tem de cabeceio. Olho no Piton, por exemplo, que era o grande. Até agora está mais variado isso, né? Não vem a bola só do Piton. Não. O primeiro gol no fim de semana foi passe do Coutinho. Mas já facilita ver quem é que vai cruzar, né? E se o Paier tiver confirmado, né, que a tendência é essa, em situação de bola parada também acaba sendo determinante. Faltas laterais que possam ter na área do Ceará. Sim, e quem tem chegado muito pela esquerda ali, alternando com o Piton, é o Nuno Moreira, né? Verdade. Também é um jogador que tem... Aliás, o segundo gol foi assistência do Nuno. No jogo da semana passada contra o Puerto Cabello, o cruzamento foi do Garré, que saiu da direita e foi para a esquerda cruzar. Mas eu acho que no final de semana foi o Nuno que cruzou. Vou até conferir. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando tudo sobre esse jogaço de bola que vai abrir a rodada do Campeonato Brasileiro. Ceará e Vasco da Gama, um confronto de Pedro Raul, que é o artilheiro do Ceará, versus Pablo Verrete, que é o artilheiro do Vasco da Gama, e também um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Ceará e Vasco, ambas equipes, têm um total de 5 gols marcados, então está com a média ali de quase 2 gols por partida. São equipes ali que vêm de bom momento. O Vasco, apesar de ter várias críticas em relação ao técnico Fábio Carille, mas é uma equipe que, dentro de campo, apesar de não corresponder da maneira que a torcida espera, mas o Vasco vem conquistando os pontos. De 9 pontos em disputa, o Vasco conquistou 6. Já a equipe do Ceará, o Ceará conseguiu uma vitória
dentro da Arena Castelão, frente à equipe do Grêmio. Teve a derrota na última rodada de virada para a equipe do Juventude, mas a gente sabe, jogar lá no Alfredo Jaconi não é uma tarefa tão fácil assim. E o Ceará, né, a primeira rodada da equipe do Ceará foi um empate com o Red Bull Bragantino por 2-2. Então, o Ceará, de 9 pontos de disputa, tem 4 pontos conquistados. Já o Vasco, de 9 pontos, tem 6 conquistados, perdeu apenas para a equipe do Corinthians. Você gostou das prováveis escalações? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até o final desse vídeo. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. E eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!